Boa noite, muita paz em todos os corações dos nossos amados, da nossa família espiritual, que é tão linda, tão grande. Estamos estudando, aprendendo, reaprendendo, não? E que mantenhamos sempre esse entusiasmo para obtermos maiores conhecimentos do Consolador, maior força para vencer os obstáculos do cotidiano, que todo dia tem uma problemática, você sabe disso. E o Espiritismo constitui, para mim, um dever trabalhar dessas bênçãos, porque eu sou a primeira beneficiada, depois é você. Então, que Jesus abençoe você, abençoe os seus familiares, abençoe o seu lar, o seu trabalho, todas as pessoas que te cercam, e assim vamos continuando com os nossos estudos. Estamos já, graças a Deus, na 46ª lição. Então, oi Gláucia, boa noite, um abraço, muito carinho de Guaratinguetá. Meu povo, metade da minha família é por aí, não? Oi, filha amada, linda. Como é que você tá, filha? Preciso conversar com você um pouco. Não tem dado tempo. Vamos ver se hoje dá, tá bom? Vamos lá. Nós estamos em O Livro dos Espíritos, já na questão, nós estamos, olha, veja bem, nós estamos terminando o capítulo 4º, e nós estamos na pluralidade das existências. E aí, na sexta-feira que vem, nós vamos entrar no capítulo 5º, então, nós vamos entrar, aliás, desculpa, o 6º, vida espírita. Aí, espíritos errantes, espíritos puros, mundos transitórios, percepções. Nós vamos ver uma série muito linda sobre toda essa matéria edificante e para a nossa melhora e aproveitamento. E hoje nós estamos já na questão 218. Olha, sabe que interessante? Ninguém pergunta nada. Só um dia uma moça de São Paulo perguntou sobre macumba. Não tem nada a ver. Isso não pega, desde que você esteja sintonizado no bem. Isso não... quem acredita, acredita. Não pega. Se você... E surgiu hoje na escola uma menina, olha que coisa, no educandário. Eu fui atender uma mãe, um pai, etc. Uma mãe até atendi outra, mas uma mãe que era para ele não foi. E então, aí uma menininha queria falar comigo, bonitinha. Ai, dona Vanderlei, eu preciso falar com a senhora. Eu preciso. Pois não, vai. Saíram os outros, ela entrou. Ai, sabe o que é? Uma menina tão bonita chamada Lorena. Sabe o que é, dona Val? 2 meninas na minha sala começaram a cantar uma música de macumba. Não sei qual que é, porque... Mas na aula de quem? Da professora Larissa? Mas como? Não, era uma hora que a gente podia ver filme, coisa e tal. E tem isso lá também, não? E aí, elas começaram a cantar uma música. Eu falei, credo, que música? Eu não gostei. Ela falou, não conta para ninguém. Porque se você contar, eu vou mandar macumba para você. Aí ela
Agora fiquei com medo. Não, filha, não. Nós vamos fazer um Pai Nosso, ficando com a cabecinha bem boa, no estudo, em tudo. Não tem nada que ter medo. Então eu fiquei imaginando, olha quantos problemas passam as crianças com as coisas inusitadas, não é? E aí fico com medo, não pode. Então, eu vou conversar com essa classe, explicar bem, mas ela saiu bem, a Lorena saiu muito bem, tá bom? Oi, Alain, querido, boa noite, querido, vamos lá. Então, nós vamos ver na pluralidade das existências, nós estamos vendo tudo do nosso passado. Você quer saber o que você foi no passado? Olhe-se hoje, porque está no perispírito as características, tudo que é interno, religiosidade, sentimentos, não? E como que nós estaremos na outra reencarnação? Melhores do que hoje. Melhores. Tudo fica no perispírito. Então, essa é a bênção. Nós nunca vamos regredir. Nós podemos estacionar, regredir nunca. Já estamos na metade do caminho. Oi, Deise, linda, lá de longe, lá da Angra dos Reis. Muito boa noite, meu amor, muito boa noite, linda. Então, nós vamos ver hoje ideias inatas. Será que agora, nesta existência, nós temos alguma coisa do passado? Será que está impregnado alguma coisa do passado? Vamos ver. Na questão 218, está lá assim. O espírito encarnado, sobe aqui, bem. O espírito encarnado conserva algum traço das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas suas existências anteriores. Porque se nós já estamos no patamar que estamos, olha, quantas e quantas e quantas existências nós já tivemos. E a pergunta é se a gente tem percepção de alguma coisa do passado. Vamos ver a resposta. Os espíritos que dizem, resta-lhe uma vaga lembrança que lhe dá o que se chama de ideias inatas. Quer dizer, a ideia já nasce com você. Já está preparado o caminho que você se programou antes de reencarnar. Então, está explicando. Você vê hoje suas tendências. O que você gosta, qual a profissão que você gosta mais, que você gostaria. Porque, assim, os pais, nós cometemos vários equívocos. Então, os meus filhos, porque eu sou professora e o marido é advogado, parecia que todo mundo queria ir para a ala da advocacia. Muito bem. Não, então, o mais velho foi. Não? Já a minha filha foi, mas não foi. Prestou concurso, ficou em Guaratinguetá, mas não advoga. Muito bem. E dos homens, o caçula, não quis saber disso. Ele foi para engenharia mecânica. Então, ele trouxe no perispírito isso. Não adianta. E naquela época, nos idos 60 anos atrás, ele e a minha filha foram os únicos que não continuaram o colégio Vitor Maida e foram para o ginásio industrial, uma porque eu estava lá, e outra porque já tinha essa tendência diferenciada. Aí está uma prova, tá? Muito bem. E a caçula também. A Ângela, não sei o que eu quero, faz advocacia.
foi para São Paulo, casou, não é advogada, tem carteira, tudo, foi fazer estética. Agora dá aula lá no Uninove. É programação, não tenho. Você quer uma coisa, mas não é. Eles têm já, não? Então, a teoria das ideias inatas não é, pois, então, uma quimera, uma coisa que a gente fica pensando? Está perguntando. Os espíritos respondem: não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. Olha que bênção! Eu, então, vou continuar sendo professora, eu acredito, porque é uma profissão que eu amo muito e, com essa idade, ainda milito muito e bem, certo? Mas é interessante isso, que a gente vai vendo que você traz isso no perispírito de uma forma tão grande que eu, com 7 anos, já fiz num papelzinho aqui, professora Valdeirês, o nome de uma aluna. Mas por que isso? Porque é ideia inata, tinha que ser esse o caminho. É esse, não? Então, olha, não é uma quimera, não é, não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. Libertado da matéria, o espírito os conserva. E é interessante que, no meu caso, eu resolvi nascer num lar muito humilde, mas cujo pai era espírita. Eu já vinha vendo, ouvindo, entende? Mas tudo isso já vem do passado. E a gente não entende. Nem que a gente queira, casei na igreja, normal. Depois, vamos lá, e pega o ritmo e vai em frente, não? Vamos lá. Então, libertado da matéria, o espírito os conserva. Durante a encarnação que nós estamos, ele pode esquecê-los, em parte, momentaneamente, mas a intuição que deles guarda ajuda o seu adiantamento. Então, aí nós temos cada um uma profissão e não aqueles cumprem aquela e querem continuar, tá certo, tá certo. Nós temos um diretor de escola de Tabatinga, chamado seu Fernando Brasil, uma pessoa boníssima, aposentou e foi fazer advocacia, 1 minuto só, foi fazer advocacia em São Carlos. Aí perguntaram, mas o senhor está velho, o senhor vai fazer... Não, nunca eu estou velho para estudar. E está certo, entende? Então, ele continuou, tirou o seu diploma de advogado, um senhor de idade, mas não tem importância, não? Vamos ver lá. Então, veja bem, durante a nossa encarnação, o espírito pode esquecer em parte, momentaneamente, mas a intuição que deles guarda ajuda no seu adiantamento. Porque a gente vem com uma proposta. E não é porque aposenta em alguma coisa que vai parar. Entende? Eu aposentei, eu falei, mas não posso ficar parada. Inventei de mexer com bordado. Já viu um negócio desse? Visitava lugares, fazia feira, tá lá. Chegou uma hora, meu marido falou, quando você morrer, eu vou acabar com tudo. Eu falei, não, peraí, eu acabo. Fechei. Aí o prefeito me chamou para secretária de educação, secretária ali, secretária daqui. E aí voltei com tudo, em todas as áreas, mas das organizações não governamentais. Então, ficou fácil. Ô, Estela, boa noite, muita luz para todos nós. Muito bem. Então, no que nós não podemos é porque aposentamos de uma coisa, achamos que estamos velha
e não vamos fazer mais nada, não. Para o nosso adiantamento moral e espiritual, abarcar alguma coisa, estudar alguma coisa, ir. Tem tanta coisa para estudar, não é verdade? Vamos lá. Sem isso, deveria sempre recomeçar. Se não fosse assim, o que ia acontecer? Desencarna, professora. Aí não guarda nada no perispírito e no espírito. Aí vai reencarnar. Reencarnar o quê? Você não tem nada guardado em tudo, mas vai tudo, gente. Todas as suas ações, todos os seus amores, todas as determinações, tudo, 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 tudo. Então, fica no perispírito e no espírito. É a grande bênção. Você vai dar continuidade de onde você está e vai parar. Só isso. Você vai continuar. Entende? É necessário entender isso. Por quê? Para não parar. Não parar. Porque aposenta, agora vou ficar no sofá não sei aonde. Outra fala, eu vou me cuidar, não cuidei dos dentes, cuida dos dentes, faz tudo e vai fazer alguma coisa. Porque precisa evolução do espírito, tá? Então vamos lá. Sem isso, deveria sempre recomeçar, mas não é assim. O espírito parte em cada nova existência do ponto que chegou na existência anterior. Olha que lindo. Olha que importante que é isso. Quer dizer, se eu caminhar, eu sempre falo de mim porque é mais fácil. Se eu caminhar até o fim da minha existência, na caminhada que eu faço e que eu gosto, naturalmente eu vou nascer espírita, vou nascer continuando falando, vou continuar professora, sei lá, de alguma coisa, gosto de letras, não sei, alguma coisa sempre eu vou levar. E você que está me ouvindo também vai levar. Olhe-se agora e veja o que eu vou fazer para eu melhorar. Para eu melhorar. Lane Maciel, boa noite, meu amor, lá de Lins, não é? Linda, maravilhosa, tá tudo bem, né? Então, vocês estão vendo que é uma questão, essa teoria das ideias inatas é inerente ao seu espírito, inerente ao seu perispírito. Daí também, devemos lembrar o outro lado da história. Um indivíduo que se droga, morre na drogadição. O que vai acontecer? Na outra reencarnação, ele vem com toda essa necessidade de droga. Só que ele, na espiritualidade, teve orientações dos mentores, dos benfeitores, que nessa próxima ele precisaria vencer esse vício. E vai ser difícil. E precisa da colaboração de quem? Do pai e da mãe. Então, eu fico pensando, com referência à gordura, eu tive praticamente assim, muito ansiosa, cheguei a pesar mais de 100 quilos, mas de repente comecei a escutar. O Simonetti que falou, você está comendo com os espíritos, pode parar. Aí eu comecei a me regrar. Estou com 80 e não pode diminuir porque senão cai o rosto. Mas então é dessa forma. Aquele que está bebendo, ou ele vem com essa necessidade, ou ele vem com problema no pâncreas. Não vai beber porque é doente. Tudo tem um porquê e a causa é isso daí. Nós somos responsáveis por todos os nossos atos, agora, do passado e o que vamos fazer. Então, não é fácil,
Mas enquanto nós estamos juntos aqui na família espiritual, a gente vai se escorando e ouvindo disso e buscando se melhorar. E eu sempre digo, a primeira pessoa que é beneficiada com as leituras sou eu, porque eu não posso parar. E vocês têm que refletir e falar, o que eu vou fazer para eu ficar melhor agora? E quando eu for para a pátria espiritual, quando eu voltar, o que é que eu vou... Já tem uma continuidade. Até as famílias, nós voltamos na mesma família quando há muito amor, tá? Oi, Kátia, maravilhosa, amanhã à tarde a gente conversa, linda, um beijo, viu? Então, veja bem, o espírito parte em cada existência do ponto que chegou na existência anterior. Então, prestar bem atenção nesta nossa reencarnação de agora. Porque vocês que estão me ouvindo estão todos melhorados. E precisa continuar, caprichar mais. Se é católico, vai na sua igreja. Se é evangélico, vai lá. Se é espírita, leia as obras, estuda, vamos junto. Porque isso daqui não é uma falácia, não é uma invenção. Não. É uma doutrina consoladora, uma doutrina que acalenta o nosso coração e cuja doutrina, para tudo, tem solução. Não existe nada que não tenha solução, do ponto de vista da doutrina. E talvez não seja o que você queira, mas seja o que Deus quer. Então, vamos em frente, tá? Deve haver, olha só, assim, uma grande conexão entre duas existências sucessivas. Tem essa conexão? É uma pergunta. Tem. Nem sempre tão grande como poderia supor, porque as posições frequentemente são bem diferentes. E no intervalo, o espírito pode ter progredido mais. Aí pode nascer, por exemplo, em vez de professora, uma pesquisadora. Como é que vai cuidar de criança que tem autismo? Como é que vai cuidar de criança que está com um menino nosso com mal de Duchenne na cadeira de roda? Como é que a escola trata uma criança dessa? Isso, entende? Então, tem conexão? Tem. Às vezes é para melhor, às vezes é para pior. Se não aproveitou bem essa reencarnação. É bonito, né? Então, perguntou isso. Tem essa conexão? Aí ele fala, nem sempre tão grande como você pensa, porque as posições frequentemente são bem diferentes. E no intervalo da aprendizagem, o espírito pode ter progredido muito, então não vai voltar a professorinha, coisa e tal. É outra coisa. Mas se, ainda na nossa caminhada, exercitarmos o orgulho, a vaidade, o egoísmo, eu posso, eu mando, vai nascer com capacidade, mas num meio bem simples, para aprender. É reeducar-se. É bonito, não? Na 219 é o seguinte, a pergunta, qual é a origem das faculdades extraordinárias de indivíduos que, sem estudo prévio, parece ter a intuição de certos conhecimentos, como as línguas, o cálculo, a música? Por que é isso? Por que uma criança de 4 anos vai ao piano e toca bonitinho a Ave Maria? Ele ouviu, mas sem olhar em nenhum lugar. Nós temos um menino
chamado João Pedro, que frequenta a evangelização, desculpa, e que ele, no Dia das Mães, tocou a Ave Maria. Ele estudou, claro, mas sem olhar em nada. Uma graça de criança, uma bondade. De onde vem isso? De vidas passadas. De vidas passadas. E ele teve 1.200 curtidas. Eu nem liguei para ele. Mas é uma coisa linda de ver. Ele toca e olha para ver se está tendo aprovação da mãe, do pai, da avó, do avô. Entende? Existe. Está aí, não? Então, aí vem lá. Por que tem criança, por exemplo, que mesmo com o método construtivista, que eu acho mais difícil para as cabecinhas de hoje, nós temos aluno com 12 anos analfabeto. Então, coisas... Por quê? Aquele método ele não aprende. Então, usamos o nosso, o sintético. É a velha caminho suave. Preparo tudo, turma por turma, gosto, tudo bem. Tiram cópia, dá professor preparado e tá. Então, esses daí não aproveitaram. Porque tem outros na mesma idade que pode ser qualquer método, está aprendendo. Vai se fortalecendo. Então, vocês vão vendo isso com referência aos filhos, aos netos. Por que um sobressai e outro não sobressai? Cada um. E aquele que menos sobressai, você tem que dar muito amor. Vamos estudar juntos em casa, vamos fazer isso, vai em projeto, vai na escola regular, depois vai no projeto, tem que ser sério. E assim vai melhorando esse espírito. Não é possível, não? Então, vamos ver lá. Então, qual é a origem dessas faculdades que criancinha tá lá, ou então um violão, tira de ouvido? Por que isso? Por quê? Por que a Vanderlei não toca piano, não toca violão? Já tentei, não consigo. Veja bem, aqui está a resposta. Lembrança do passado. Progresso anterior da alma, mas do qual não tem consciência. Porque se tivesse, falar, não, mas eu fui a fulano de tal. Se foi importante, todo mundo quer, mas se não foi importante, fica quietinho, né? Então, veja bem. Então, é o seguinte, é necessário que aconteça, sim, de outras vidas, mas não tem consciência. Tá que tá ali e vai cumprindo, não é? De onde queres que elas venham, o corpo muda, mas o espírito não muda, embora troque de vestimenta. Olha que lindo. Então, quando eu converso com os nossos alunos, com tantos probleminhas pequenos, não? E eu olho bem e falo que esse espírito é ótimo. E tem aquele que não é ótimo. Tem aquele que dá soco no outro, gruda para a garganta, vem cá, vamos conversar. Por que você está fazendo isso? Eu te amo tanto. E não tem punição. A punição é chamar o pai e a mãe para conversar. Porque nós não vamos fazer o quê? A mãe e o pai, se interessam, eles vão. Se não se interessa, meu amor, não vão. Então, vamos lá. E a nossa obrigação é servir. Vamos em frente. Então, está falando, o corpo muda, mas o espírito não muda, embora troque a vestimenta. Você é um espírito do passado, agora numa nova veste. Daqui a 50 anos vai deixar essa veste, vem numa outra, e o espírito é o mesmo. É o mesmo. Oi, Joana, tudo bem, querida? Boa noite. Ela falou coisas de outras vidas. Sim, tudo, Joana. Tudo de outras vidas, né? Então, vamos em frente.
Em mudando a 220, em mudando de corpo, podem perder-se certas faculdades intelectuais, deixando-se de ser, por exemplo, de ter o gosto pelas artes. Então, se no passado foi excelente pintora, ou tocou violão, violino, você vê o André Rieu, com aquelas moças tocando, é coisa maravilhosa, não? Então, como é que faz? Quando a gente vai perdendo alguma coisa? Resposta. Sim, alguma coisa você perde. Se contrariou essa inteligência, ou se fez dela um mau emprego, então fiquei pensando, eu sempre converso com vocês, como nossa família, fico pensando na Madonna. Por que aquilo? Pode ser muito moderno, muito tudo, pode tudo, mas por que aquilo? Que contas ela vai ter que prestar, Jesus? Hã? Quando, no entanto, você vê o Daniel, que tem uma família, a filha está encaminhando para a música, entendeu? Então, você vai vendo tudo isso. É inerente ao espírito, mas algumas vezes, porque faz mau uso, vai perder. Hã? Ademais, explica aqui, uma faculdade pode permanecer adormecida durante uma existência, porque o espírito veio para exercitar uma outra, que com ela não tem relação. Então, vamos supor, eu estou falando que eu gosto, eu adoro música, gostava demais de dançar, mas meu marido não dá nem um passinho para lá, nem um para cá. Mas eu trago de outras vidas. Hã? As festas juninas das escolas pelas quais passei, a gente inventava todo tipo de música, principalmente a valsa. Eu tenho uma reminiscência de valsa, sim, mesmo de Strauss, etc. E de outras vidas. Por que gostar disso? Hã? Por que não tinha que gostar de rock, de rock pauleiro? Não faz parte. Então, aqui está assim, ó, perguntando assim, uns perdem o gosto por uma arte. Sim, se isso ela fez um mau emprego. Ademais, uma faculdade pode permanecer adormecida durante uma existência, porque o espírito veio para exercitar uma outra que com ela não tem relação. Então, ela fica em estado latente na criatura para ressurgir mais tarde. É interessante isso, muito interessante, porque nós temos um professor de dança, o Rodrigo, ele veio para Ibitinga, eu gosto de contar porque vocês vão entendendo da minha prosa. Veio para Ibitinga, pousou umas 2 noites, 3 na rodoviária, com a mulher e o filhinho, porque falaram que Ibitinga tinha tudo, emprego, coisa e tal, a terra prometida. Depois ele arrumou uma casa e, bonito, ele começou a trabalhar na padaria, limpar a caixa d'água, para se virar, não? A mulher é professora. E aí ele foi no educandário, isso há 8 anos, oferecer para dar aula de dança gratuitamente. Mas quando eu vi a capacidade dele, falei, não é só isso, vamos contratar. Então, ele dirige a fanfarra, dá aula de qualquer dança, dança sozinho. Até falei, vamos abrir uma sala aí, Rodrigo, para os velhos dançar também com esse passinho, não? Então, vocês percebem, então, ele é inato no espírito dele essa tendência. E agora, não é para minha tristeza, tem que ser alegria. Ele está no educandário com poucas aulas, está na Vitor Maida com 30 e não sei o quê, está com o projeto Banda de Lata, está com o projeto Navios Bancários e ainda dirige o coral do Centro Espírita. Você vê que é inato isso nele, tá? E ele está aproveitando para a próxima reencarnação. Vamos em frente aqui. E
alguma coisa com referência, por exemplo, a outra arte, no sentido de leituras, de matemática, fica latente. E numa próxima reencarnação, se precisar, vai vir à tona. A gente não sabe o que vem, né? Pensa bonito. Vamos para mais uma questão. Na 221. É uma lembrança retrospectiva que o homem deve mesmo, em estado selvagem, o sentimento instintivo da existência de Deus e o pressentimento da vida futura. Então vamos lá. Nós falamos de Deus, um Deus que não temos a capacidade, eu digo sempre, para vê-lo, mas senti-lo sim. Um Deus diferente do Deus dos judeus, que era olho por olho, dente por dente. Um Deus amor que Jesus veio ensinar. Mas e os indígenas? Vocês estudaram quando na escola. Eles adoravam Tupã, adoravam o sol, a lua, tinha uma reverência especial pelas águas, cachoeiras. Adoravam, porque isso daí, esse sentimento de adoração é inerente ao homem, nem que ele seja primitivo, indígena. Então, aqui pergunta assim, olha, esse sentimento instintivo da existência de Deus e o pressentimento da vida futura, até o selvagem tem? Resposta. É a essa lembrança que se devem certas crenças relativas à doutrina espírita e que se registram em todos os povos. Porque é o seguinte, veja bem, o espírito conserva daquilo que sabia como espírito antes de encarnar, mas o orgulho o sufoca, muitas vezes, esse sentimento. Então, é interessante isso daí, é muito interessante. E por isso que a doutrina espírita, eu sempre digo, ela não é faccionista, não. E ninguém quer que o outro, ouvindo palestra ou lendo livros, se torne um espírita. É para se esclarecer que existe alguma coisa diferente no rumo, no caminhar da espiritualidade. Nós não temos, por exemplo, temos a medicina convencional, mas não temos também a medicina alternativa. Então, a cura, através das cores, através da piramidologia, através das pedras. E temos a medicina chinesa, a acupuntura, florais, é tudo. Gente, é uma bênção tudo isso. E aqui, por que muitas vezes a gente não toma logo uma atitude diante de tudo? Porque tem orgulho. Eu não quero, imagina, eu não vou, não vai. Os nossos antepassados, na época do Império, os escravos, eles não podiam entrar numa igreja pela mesma porta que entrava o seu patrão. Era de uma porta ao lado. Isso eu vi na Bahia. Interessante que eles trouxeram a grande consolação da África, que é o candomblé, que é essa outra ala, entende? De consolo, de comunicabilidade com os espíritos, na ótica do bem. E tem importância? Não. Só temos que esclarecer, no caso, as nossas crianças, com muito carinho e cuidado, que esse processo de macumba, fazer mal para os outros, que a menininha falou, não pode, porque Deus vê tudo. Vamos falar só de bem. A gente tem um jeito para falar, né? Então, aqui é o seguinte, agora, e é essa lembrança que se deve em certas crenças relativas à doutrina espírita, a que se registra em todos os povos.
Sempre houve comunicabilidade dos espíritos, sempre. Na velha Atenas havia o oráculo de Delfos. As pitonisas recebiam espíritos, entende? Então, sempre existiu. Mesmo na época de Jesus, aquele período da Pentecoste, que todo mundo começou a falar em línguas diferentes, era a comunicabilidade dos espíritos. Sempre existiu, mas o cristianismo passou por várias etapas, porque começou a misturar-se com a política da época de Roma, e aí Lutero não quer, e aí coisa e tal. Mas é isso, tem que saber de tudo um pouco para se esclarecer. Aí, resposta. A doutrina espírita é tão antiga quanto o mundo. Por isso, encontramos-la em toda a parte, sendo uma prova de que é verdadeira. O nosso querido Divaldo Pereira Franco, 97 anos, ele fez mais de 20 mil palestras no exterior. França, Itália, Guatemala, não sei o que lá, não sei o que nem. Olha, mais de 80 países divulgando isso. E a França, que é o berço do espiritismo, está lenta. Por quê? Porque os franceses resolveram reencarnar no Brasil, que o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. O coração do brasileiro é mais doce, é mole, é beleza, é receptivo, é por isso, entende? Vamos lá. Então, o espírito encarnado, conservando a intuição de seu estado como espírito, quer dizer, eu e você, tem consciência instintiva do mundo invisível. A gente tem consciência. Os índios tinham, todos da caverna tinham alguma entidade, todos, não? Conservando a intuição de seu estado como espírito. Tem consciência instintiva do mundo invisível. Porém, muitas vezes, os preconceitos falseiam essa ideia. E a ignorância a mistura com a superstição. Então, eu atendi uma moça que ela está com uma doença degenerativa, mas para Deus, eu sempre digo, nada é impossível. Então, podemos começar um tratamento espiritual, sem você virar espírita. Você vai tomar passes, vai ouvir sobre consolação, sobre, olha, pedi, obtereis, que Jesus falou, vai se contactar melhor com Jesus. Bom, passaram 3 segundas-feiras. Quando foi essa última segunda, ela veio falar comigo. Ai, dona Val, eu não estou boa de saúde, a senhora sabe, eu não vou sarar, estou até aposentada, com 30 anos, mas a minha família acha que o espiritismo é coisa do mal. Está criando um problema em casa, não entendem. Falei, filha, fica na sua casa e ore. O que eu posso fazer? Na sua casa, não tenho nem tempo de fazer minhas coisas. Então, a humanidade precisa se esclarecer. Mas não precisa, de repente. Mas tem tantos. Vai no clero católico, vai no evangélico. Por que faz o espírita? É só amai-vos, instruí-vos e praticar a caridade. Não tem outra coisa. Não tem isso que vai visitar uma pessoa, o espírito vem e fala, você vai fazer isso porque você vai casar com fulano. Isso é besteira. Isso é mentira. São os maus espíritas. Não tem isso. Quem decide a nossa vida somos nós. Você decide a sua, eu decido a minha. E todos os ensinamentos são o quê? Profícuos
para a nossa transformação, mudança moral, só. Qual o objetivo da doutrina? O objetivo é como uma escola. Qual o objetivo do educandário? É socioeducacional. Qual é o objetivo da doutrina espírita? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e a força que faz para domar as más tendências. Aí, um homem começa a ir, uma mulher começa a ir, a gente começa, e aí as lições aparecem, o adultério não pode, isso não pode, isso não pode, porque contraria as leis morais. Sabe o que eles fazem? Tchau. Porque é preferível ficar na ignorância do que saber a verdade. É isso aí. Mas a gente ora por todos. Então, as ideias inatas existem, só que não dá para saber o que eu fui. É só depois que eles desencarnar, tá? Mas, mais ou menos, você vai vendo o que você mais gosta de fazer, o que você mais sente realizado, e isso te dá uma energia, isso se põe para cima, o que você mais gosta. Por exemplo, a gente tem a faxineira, não? Que delícia quando ela chega 2 horas, a casa ficou limpa, aquela parte que ela limpar, ela fica feliz, marca no caderno que ela fez e ganha o dia dela. A cozinheira põe a mesa do que a gente pode comer, pode, não é que gosta, não pode, e fica feliz. Então, gente, seja qual for a profissão, faça com amor e segue em frente, tá bom? E não tem nada de aposentar e ir para o sofá, tá bom? Tem que continuar, tem tanta coisa para fazer. Vamos agora para o nosso evangelho. Nós estamos no capítulo 5º, essa bênção em nossa vida, e nós estamos bem-aventurados aflitos. Interessante que esse capítulo é o mais longo do evangelho. E daqui umas 2, 3 sexta-feira, nós terminamos, porque é difícil, tem que seguir. Porque Jesus falou, bem-aventurados, aflitos, porque eles serão consolados. E toda situação desconexa na nossa vida tem solução. É você que não sabe achar a solução, mas Deus sabe, tá? Então vamos ver um capítulo, um item, que é necessário saber também. É o item número 21 do capítulo 5º, e que é escrito pelo espírito Sanson, que era um membro da Academia da Sociedade Parisiense, quer dizer, do primeiro centro espírita do mundo, que foi em Paris, no ano de 1863. Aí, no grupo de reunião, ele dá essa fala com referência aos aflitos, aos bem-aventurados aflitos. Olha o que ele fala. Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. A gente viu no Livro dos Espíritos que quando uma criança morre, é porque ela possuía só 3 ou 4 anos, que não cumpriu na outra reencarnação e precisou cumprir numa outra, e também é um processo de resignação para os pais, porque perder um filho de 3 anos não é brincadeira, quanto mais um de 15, e assim por diante, entende? Então, vamos ver lá o que Sanson nos fala. Quando a morte vem ceifar nas nossas famílias, levando sem moderação as pessoas jovens, ao invés das velhas, dizeis frequentemente, Deus não é justo, porque uma vez que leva um jovem pleno de um futuro e para conservar aqui os velhos que estão caindo nos pedaços, então, as pessoas
Fala, mas Deus não é justo. Deus não faz tudo certo. Por que isso? Por que isso no Rio Grande do Sul? Por que isso? Não, não e não. Então, aí ele explica assim: humanos somos nós. É nisto que tem de necessidade de vos elevar acima do terra a terra da vida, compreenderes que o bem frequentemente está onde credes ver o mal. Porque, vou parar um pouquinho, é uma vírgula, mas vou parar um pouquinho. Às vezes você pede uma coisa e não acontece o que você pediu. Aí você fala, Deus não está comigo, Deus não está dando bola para mim. Daí um pouco aparece uma outra forma que eles sabiam mais tarde. Aí você fala, e não é que Deus tinha razão? Eu quero um emprego hoje, agora, não? Vou aqui, vou lá, mando currículo, não consigo. Muito bem, Deus não é justo, tem dó, não é justo. Mas quando chega depois da manhã, chega uma pessoa e fala, você sabe, eu estou precisando de uma pessoa para fazer tal coisa, você conhece alguém? E eu conheço? Eu já encaminho. Pronto, a solução veio. É isso que a gente tem que entender. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Então, aqui, nós temos que, quando pedimos alguma coisa, sair do terra a terra e começar a compreender as coisas. Então, vamos lá. Então, é nisto que tendes necessidade de vos elevar acima do terra a terra da vida, para compreenderes que o bem frequentemente está onde você crê ver o mal. Mas a sábia previdência, aí onde creres, ver a cega fatalidade do destino. Então, Deus vê tudo, é soberanamente justo e bom. Não tem saída, é isso. Por que medir a justiça divina pelo valor da nossa? O que é isso? Hã? Nós estamos, como disse outro dia, na adolescência da espiritualidade. Saímos da infância, da época que crucificamos Jesus, da época que acabamos com os evangelistas na noite de São Bartolomeu, nós saímos. Nós não queremos matar ninguém, nem um gato, entende? Já melhoramos. Então, veja bem. Então, melhoramos, mas não somos deuses, é ele que decide. Aí vem lá. Por que você achar que ele não está certo nas coisas? Não pode pensar assim. Nada se faz, olha, sem um objetivo inteligente. E o que quer que aconteça, cada coisa tem sua razão de ser. Então, veja bem, você atende às vezes uma pessoa que está separada do marido e o filho tem a guarda compartilhada. Mas aí o marido vai buscar, ou a mulher vai buscar o filho, em vez de levar na casa da guarda compartilhada, leva para sua casa e deixa o cônjuge aflito, desesperado. Eu não vi meu filho, e agora? Ele não vai devolver meu filho. Então, quando você conversa com uma pessoa dessa, a gente fala, filha ou filho, tudo passa. O seu filho vai crescer, ele vai ser do mundo, entende? Tudo passa. Acalma, se equilibra. Depois você liga para ele ou para ela e depois vocês conversam. Fala, olha, você esqueceu de trazer meu filho. Equilibra primeiro para depois conversar. Porque no grito e no berro ninguém consegue nada. A gente tem experiência disso. Então, tem que ter atitude inteligente. E se acontece alguns desencarnes jovens, é porque é necessidade que isso aconteça. Vamos ver aqui. Se melhor olhássemos
todas as dores que nos atingem, nelas encontraríeis sempre a razão divina, a razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses seriam uma consideração secundária que relegaliza ao segundo plano. Então, o que eu falei, o que eu falo. Ah, mas está separado, não quer dar guarda. Não, mas está na justiça. Então, não é para brigar, não é porque na hora de uma briga, de uma raiva, um mata o outro. Não precisa disso. Precisa conversar, dialogar, entender. Confie em Deus. Para tudo há solução, gente. Vamos em frente, está falando aqui. E aí o Sansão fala: crede-me, acredite em mim. A morte é preferível para a encarnação de 20 anos a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias honradas, partem o coração de uma mãe e fazem antes do tempo branquear os cabelos dos pais. Muitas vezes a criatura desencarna por necessidade de não cair nas malhas da materialidade, de beber demais, de comer demais, de fumar demais, de se drogar, de fazer filho, não assumir, tudo isso. Então, Deus que sabe ver tudo, fala, vamos tirar isso, senão ele vai passar por isso. Ele vai cair. Por quê? O mundo, você sabe, está sem religiosidade, meus amores. Nós precisamos de religiosidade, seja ela qual for. Ninguém vai a uma igreja, a um templo, nem nada. Só quer ganhar dinheiro, quer beber cerveja, quer fazer chocolate. Não pensa que tem um espírito, porque a gente é culpada, não falou. Tem que falar. Vamos em frente. Então, é necessário entender isso, que uma morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que vai, preservando das misérias da vida, das seduções a que pode se envolver e que poderia arrastá-lo à perdição, porque não faz nada sozinho. A gente tem falado com todas as letras. Ninguém bebe sozinho, ninguém come sozinho, ninguém fuma sozinho, ninguém se droga sozinho, ninguém briga e grita sozinho. Está sempre com as sombras. Entende? É, o pensamento. Esse imã fantástico. Então, a aprendizagem é séria. Aí ele diz assim: aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade de Deus. Julga, mas Deus julga que lhe é útil não permanecer por mais tempo sobre a terra, para não cair nas tentações. É difícil para a família, claro que é, claro. Mas mesmo qualquer ente querido que parte, não? Qualquer pessoa. Porque a gente ama a todos, mesmo aqueles que não nos querem mais perto, que não conversam conosco. Não, porque cada um tem sua escolha. Como que você vai incriminar uma outra pessoa? Quem sabe é Deus. Então você só tem que amar. Amar até aquele que te magoou, que passa a borracha, passa a borracha. Vamos em frente. É uma horrível infelicidade, dizeis que uma vida tão plena de esperança seja cedo cortada. Mas quais esperança? Das da terra? Não. Sabeis que essas esperanças de churrasco, de beber, de comer, de transar, não tem nada de evolução espiritual aí, tá? Aí ele fala assim, o Sansão: ficai felizes, ao invés de vos lamentar, quando apraz a Deus retirar alguns filhos deste vale de misérias. Claro, ele vai, o nosso espírito tem que evoluir.
não vai estacionar e nem cair. Ele que sabe. Essa dor se concebe naquele que não tem. Essa dor é para aquele que não tem fé e que vê na morte uma separação eterna. O Espiritismo não vê assim. O Espiritismo fala com todas as letras que a vida continua. É só ler as 400 obras do Chico, quase 500, e as do Divaldo, 250, para você saber que a vida continua. Nosso corpo perece, a vida não. O espírito não. Nós vimos aqui ideias inatas, a gente traz, veja bem. Aí fala assim, mas vós espíritas, sabeis que a alma vive melhor desembaraçada da matéria, porque a matéria é uma prisão, quer queira ou quer não, é uma prisão, entende? E então, e que vossos filhos bem-amados que partiram sempre estarão convosco. Eu tenho uma sensação grande assim, uma felicidade, que eu estou sempre com meu pai, minha mãe, meus cunhados, porque eu amo, eu não quero saber, mas nunca procurei mensagem, nada disso. Segue seu caminho, pai, mãe, parará. Porque isso não adianta. Não adianta, porque cada um tem seu caminhar. E o amor continua. Aí ele termina assim. Vós, que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração, chamando esses entes bem-amados, e se pedirdes a Deus para os abençoar, sentireis em vós essa poderosa consolação, que secam suas lágrimas e essas aspirações maravilhosas que vos mostrarão ao futuro prometido pelo soberano Senhor. Então, vocês lembram de um caso que eu não lembro o nome, a gente fica velha, o tempo passa, um caso que foi sequestrado e assassinado o filho de um casal de japoneses, tá? Os japoneses têm uma filosofia também bem apurada. Eles perdoaram o que matou, foram visitar no presídio, dizendo não tem importância, porque meu filho está melhor do que estivesse aqui, porque está com Deus, mas e o moço chorava, porque aí a dor dele era maior, arrependimento. O arrependimento mata qualquer um. Então, nós, dessas lições, temos que tirar assim, ó. Vamos confiar em Deus. Vamos fazer a nossa parte. Liga a lição do Livro dos Espíritos, e aqui você nasceu para ser feliz. Feliz com seus filhos, com a sua família, com os seus netos, com os seus amores, com as suas empregadas. Nasceu para ser feliz. E quando chegar uma hora da partida de alguém familiar, é claro, mas vão estar conosco. Vão estar conosco. Então, é lindo, é lindo. E na semana que vem, ainda sobre o mundo dos aflitos aqui, que é o capítulo mais longo, Bem-aventurados aflitos, nós vamos ver o seguinte, nós vamos ver o que fala, olha só, os tormentos voluntários, que é tormentos que nós arrumamos, e nós arrumamos, viu? Nós arrumamos tormentos se não tiver precaução. E também a infelicidade real. A gente vai trabalhando, mas para que serve isso, dona Vanderleis? Para nossa melhora, só. Não precisa falar para o mundo inteiro, para nossa melhora, para nossa mudança em casa, perdoando o filho, a filha, o marido, a empregada, aquela que te roubou. Pai, passa a borracha, vai embora com Deus, acabou? Porque tudo tem solução. Vamos orar. Eu passo sempre da hora, fico com dó de vocês, tá bom? Mas eu amo vocês. Vamos lá. Hoje, você coloca uma água, vamos tomar um passe e vamos tomar uma água fluidificada, tá bom?
Já vamos caminhar para o passe. Agora, pense em você, feche seus olhos, pense em você, o que está te afligindo hoje, mas tira todo o lixo mental da sua cabeça. Esquece de dívida, alguém falou mal, esquece, fica em paz. Respira umas 3 vezes. Respira e solta o ar. Outra vez. Outra vez. Agora, vamos falar com Jesus e os benfeitores. Jesus de amor, o médico de sempre, Espírito protetor de cada um que está nos ouvindo e benfeitores espirituais. Amados, sempre obrigado por tudo que tem concedido a todos da nossa família espiritual, aqueles que vão vir depois, etc. Mas, agora, com muito amor, nós pedimos, Jesus, fortalece a cada um que nos ouve, que a saúde se faça no físico, no espírito e no perispírito. Mestre, da mesma forma, abençoai os familiares e nossos irmãos. Sempre, sempre, uma mãe pensando nos filhos, pensando no marido, um pai pensando na esposa, nos filhos, sempre, sempre. Um irmão pensando no outro. Abençoai, abençoai. Também fortalecei a todos e que haja mais fé, mais credibilidade nas colocações de Deus em nossas vidas, nas colocações de Jesus, o mestre, o amigo, o companheiro de todas as horas, na credibilidade de nosso Espírito protetor, que sempre nos dão intuições precisas de luz. Abençoai. Também abençoai, iluminai o nosso lar, a nossa casa, para que haja a preciosidade da concórdia, do amor, da boa fala, do esquecimento das coisas tristes, não retornando a essas falas. Vida nova, recomeço de tudo, Jesus. Estamos evoluindo, Pai. Abençoai também os locais de trabalho de nossos irmãos. É necessário tantas energias diferentes, contrárias, é necessário orar, abençoar. E agora, mestre, cada um está focado em si, pedindo alguma coisa, enquanto eu oro. Espíritos bem-amados, anjos de guarda, vós a quem Deus, em sua infinita misericórdia, permite velar pelos homens. Sede nossos protetores nas provações da vida terrestre. Dai-nos a força, a coragem, a resignação. Inspirai-nos tudo que é bom e reprime
nossas inclinações para com o mal, que a vossa suave influência penetre a nossa alma e fazer que reconheçamos que um amigo devotado está junto de nós, vendo os nossos problemas, participando das nossas alegrias. E vós, meu bom anjo da guarda, não nos abandoneis. Necessitamos da vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que aprover a Deus enviar-nos. Olha que lindo. Você está ótimo. Você está bem. Respira, respira. E aí podemos dizer com muito amor: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Meu carinho, meu abraço para todos. Sejam fortes, resignados com alguma situação. Que tudo tem solução. Fiquem com Deus. Domingo é Jesus. Mas quem não entrar, uma ótima semana. Não se esqueçam de acreditar, de orar, de ter fé, de ter força, ter coragem, acreditar em Deus, em Deus. Fiquem com Deus. Linda noite com Jesus. Meu carinho, lindos, lindos. Eu amo vocês sempre.